meu nome é Leonice, eu nasci em Cambuí, sul de Minas, né? Quando eu vim para cá eu tinha 19 anos, né? Me apaixonei pelo lugar e fui fincando pé, né? Meu pai fala que fincar pé, né? É ficar no lugar, né? Construir um lugar. E quando eu vi essa terra aqui não tinha nada, era sapê, né? Não tinha vida silvestre, não tinha nada. E devagarinho fui plantando, florestei uma montanha, né? Florestei essa montanha e o florestamento dela, né? Chegou no que está hoje, muita fruta, muito legume. E a horta orgânica, que a cozinha é muito farta, né? O restaurante é servido não só comida vegetariana, né? Como a opção de muita variedade de salada, de feijões também, vários tipos, né? Nós temos com a ervilha, a vagem, o feijão gigante, que vocês puderam constatar, né? Enfim, é o bem natural. Né? A tilápia a gente aproveita também para usar no restaurante, quando alguém quer comer um peixe de água doce, né? Nós aproveitamos, pescamos ali e já preparamos na cozinha. Tá vendo? Então a gente trabalha, olha o tamanho da nossa, geralmente as bananeiras são baixas, né? As nossas são muito altas por causa do adubo orgânico. Olha o tamanho olha o tamanho do cacho de banana, né? Olha só, nós plantamos essa semana um tipo de feijão diferente, né? Que é saborosíssimo, muito bom. Você já viu um feijão desse tamanho? Nossa, já está na hora de colher. Aqui. Olha o tamanho do feijão. Nossa, parece que é de mentira isso. Aqui, ó, faz assim, você que tem força. Aí eu não tenho força. Porque eu quebrei o braço aí, tô me recuperando. Tem que virar assim para abrir ele, para você ver o tamanho da vagem. Tem que torcer ele, não. Tem que pegar a ponta aqui, ó. Você tem que pegar essa ponta de cá e torcer. Isso. Aí já abriu. Perfeito. Se prepare. Se prepare. Olha o tamanho do nosso feijão. Que bênção de Deus. E qual que é o nome desse feijão? Olha que exagero. Eu faço a conserva, né? Eu faço a conserva dele, preparo nas saladas aqui, o pessoal fica doido. Nossa. Boto de aperitivo, o pessoal tomar com cerveja, muito bom. Depois vocês vão provar lá, muito bom. Tá vendo? Olha isso. Vamos aproveitar e levar ele. Cozinhar como feijão mesmo, dá? 3 minutos para cozinhar. Nossa. Muito A molinho. pele dele é molinha. Olha que coisa maravilhosa. Que é o feijão rosinha? Não, ele tem eu vou pesquisar ele ainda, porque lá em Minas o feijão ele é desse tamanho. Aqui em casa ele cresceu demais, entendeu? Olha o tamanho. Eu acho que é justamente por causa disso, por causa do adubo da terra, o orgânico da terra, né? Então, acho que ele cresceu bem. Quem nos deu essa muda, que foi Salvador, ele esteve aqui e ele falou assim, nossa, mas meu feijão não dá desse tamanho, não. Ela dá umas vagens assim, ó. Isso aqui é exagero. Aqui é o tamanho da vagem. Tá até quebrando o giral aqui de tanta vagem que deu, né? Tá começando a passar do limite, né? Tamanho dela, né? Então aqui é um pedacinho dela que a gente tem aqui. Aqui no caso tem um feijão, a gente vai entrar do outro lado. Tá vendo? Olha, isso aqui é caramuela, não sei se já ouviram falar. Caramuela? Tá vendo? Isso aqui, olha, caramuela, essas bolinhas. Essa plantinha marronzinha? Isso aí é o pequeno, porque ela dá desse tamanho assim, ó. Pra que é isso? É gigante, é um legume maravilhoso. Ah, legume? Caramuela. Aqui, olha aqui, apanha um pra mim, pode puxar. É tipo uma batata. Isso, aqui, olha isso. Maravilhoso, melhor que a batata, faz tudo, faz desde purê até nhoque, massa de macarrão, tudo. Que delícia. E é muito saboroso, sabe, como uma batatinha. É mais uma batata ou uma mandioquinha? É uma batata, né? É uma rama, né? Nossa, que vontade de ter uma horta assim em casa, cara. Poder fazer umas coisas diferentes. Aqui a gente faz, aqui tem um pedacinho da sementeira, mas já saiu daqui, já foi pra terra. Um citronela pra ficar Aqui, olha só, respirando, eu que tô entupido. Isso aqui é mostarda. Tá vendo? Isso aqui é mostarda? Mostarda.
vendo? Isso aqui é uma couve chinesa. Né? Isso aqui tudo temperos. Tudo tempero que eu uso na minha cozinha. Parece a selga, né? Uns chamam de acelga. Ah. Em Minas é couve chinesa. Eu conhecia como acelga. Meu marido fala, não, é couve chinesa. Não, é acelga. Então deixa no couve chinesa e acelga. Pronto. Tá vendo? Olha, repolho roxo. Olha o tamanho desse repolho. Tá vendo? Repolho roxo, né? Então agora que a gente começou ela de novo, né? Então nós vamos descer daqui a pouco. Aqui, berinjela. Tá vendo? Já folhei a geladeira, tá cheia de berinjela, né? Agora que ela tá vendo? A gente deixa cair. Isso aqui vira uma muda? Já é. Isso aqui é vagem. Tem lá embaixo que é ervilha. Segura, por favor. Claro. Tá vendo? Isso aqui, olha. Já são sementes, né? Secas, né? Do feijão. Já vai virar, tá vendo? É aquele mesmo feijão? Não, esse aqui é outro. Esse aqui já é outro tipo. Essa semana é semana de cortar ela, de preparar esses canteiros que vai entrar outro pé no mesmo lugar. O que é esse aqui? É que o seu Zé tá ocupado, mas se tivesse como ele cortar ele pra você, você vai ver o tamanho do minhoca-sul que entra. Parece uma minhoca gigante branca. Ela entra no meio do limão e vai comendo, sabe, o miolo dela, e acontece isso, resseca o chuchu, infelizmente. Mas ela tem que sobreviver também, né? A gente vem e planta outro. Aqui agora esses canteiros todos estão todos preparados para receber a semente essa semana. Semana que vem já vai estar tudo vai ser um berçário gigante, né? Olha a quantidade de salsa, né? Oi, Maria. Oi, Maria. Toma, minha maravilhosa. Toma você, Loura. Toma. Maria. A qualidade de vida, né? Aqui é qualidade de vida. Hoje as pessoas, às vezes, a maioria das pessoas não tem esse privilégio, né? E às vezes até mesmo quem tem não gosta de um lugar desse calmo, tranquilo, né? É opção de vida e qualidade de vida. Eu optei pela qualidade e a opção da vida. Porque quando eu vim para cá, a opção era o quê? Ou eu planto e colho o que eu planto, vendo o que eu planto, ou então eu vou embora. Porque na época não tinha uma opção de você vir trabalhar, ganhar teu dinheiro. Então a terra me proporcionou isso, né? Eu plantei, eu colhi, eu vendia pão de casa em casa e eu construí minha casa aqui. Meu nome é Kazu, Carlos Kazu. Kazu é de origem japonesa, né? Eu sou nascido aqui na ilha, sou neto de japoneses, né? Já sou a terceira geração aqui. E meus avós vieram para cá no início do século passado para trabalhar com pesca, com fábricas de sardinha. Houve um momento em que isso foi o auge, né, industrial aqui na ilha. Mas como é uma atividade extrativista, né, ela sempre tem um ápice e um declínio. Vieram para o Brasil para trabalhar em lavouras de café, né, com o fim da escravidão, então o Brasil precisava muito de mão de obra. Então houve vários acordos entre Brasil e Itália, Brasil e Japão, Brasil e Alemanha, porque o Brasil precisava de mão de obra para a lavoura de café. Eles vieram para cá, trabalharam durante alguns anos na lavoura de café, mas não era uma coisa com a qual eles se identificavam de verdade, que eles eram do sul do Japão, de Okinawa, e eles estavam acostumados, na realidade, a trabalhar com pesca. Então, em determinado momento, eles tiveram a oportunidade de ir para o litoral de São Paulo, para Santos, tiveram contato com pescadores de lá e foram acompanhando esses barcos de pesca até chegarem aqui na Baía da Ilha Grande. Quando eles chegaram aqui, o mais interessante é que eles se identificaram muito com o lugar, principalmente por causa da origem deles, por causa de Okinawa. E aí começaram com a ideia de trabalhar com pesca. Trabalharam primeiro com pesca de captura através de cerco. Cerco é um apetrecho, é uma armadilha de peixe, né? Você captura os cardumes. Depois com o processamento de sardinha. Antigamente não tinha geladeira, né? Então o pessoal trabalhava com peixe salgado, peixe seco, da mesma maneira que o pessoal trabalha com carne seca, né? E aí aquele mercado foi aumentando, né? Os pedidos foram aumentando, eles começaram a processar e trabalhar com sardinha enlatada. Depois desse processo é que houve uma evolução muito grande da indústria de pescado aqui. Só que naquela época não existia essa preocupação
com sustentabilidade, né, com esforço sobre o banco natural. E hoje em dia tem as políticas de defesa, 5 meses do ano são períodos de reprodução, 6 meses, 7 meses são de captura. Naquela época não se discutia isso, então o que houve é que de repente a população de sardinha entrou em colapso, as fábricas fecharam quase que todas simultaneamente, e aí houve um problema socioeconômico, muita gente desempregada, uma parte da população que trabalhava nas fábricas acabou migrando para outras atividades, e aos poucos essa mão de obra foi sendo absorvida pelo turismo. A Ilha Grande hoje é um grande atrator turístico, né? Vive da sua beleza natural, na realidade. E a gente está nesse momento que é um momento bom, né, em relação ao turismo, né? Desde que a gente pense em sustentabilidade. Senão vai ser a próxima atividade com data para terminar, né? Eu não peguei o auge do presídio em si, né? Quando o presídio tinha realmente uma importância política, né, em função dos criminosos, de periculosidade, mais os presos políticos. Eu sei que foi uma coisa muito marcante para a ilha no sentido de você querer humilhar o preso intelectual, o preso político, para colocar ele junto com o criminoso comum. Houve muita polêmica, né? Até hoje se discute isso, né? Sofrimento. O problema carcerário do Brasil não é de agora, né? Ele já remonta àquela época, né? E eu convivi um pouco com isso quando criança. Eu lembro que tinha aqueles... Eles divulgavam que tinha havido alguma fuga de preso para o mato. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Então a gente ficava nas casas, não podia sair à noite. Vinha um guarda do presídio que juntava todas as canoas e pequenas embarcações da praia, colocava num rancho e ficava vigiando. A gente, quando era criança, até que meio que dava aquela adrenalizada, né? Não tinha luz, não tinha tanto turismo, né? Mas assim, não sentimos, eu pelo menos, a minha geração, não sentiu tanto na pele essa questão do problema do presídio. Quando a pessoa fala que sente falta do presídio em si, eu acho que o presídio, de certa forma, ele ajudou a preservar a ilha porque ele intimidava um pouco. A sensação de você estar próximo de um presídio, ele às vezes inibe um pouco a visitação, né? A gente hoje tem um problema que é o excesso de visitação. Talvez nesse sentido, quando não se tinha luz, né? Eu falo isso para todo mundo, a gente quer me bater, né? Eu preferia a época que não tinha luz na ilha, né? Eu acho que assim, o turismo era um turismo de muito mais vivência do que hoje. Hoje em dia todo mundo vem para a ilha preocupado com se manter ligado na internet, né? Naquela época isso nem se cogitava, né? Era mais uma reunião no final da noite, numa fogueira, conversar. Então eu acho que era um turismo menos predatório. Então eu acho que de certa forma o presídio pode ter ajudado na preservação da ilha nesse sentido, em que as pessoas tinham um pouco de receio de vir para a ilha, a dificuldade de acesso era maior, a dificuldade pela falta de luz também gerava um certo, né, impasse. Então, quando eu falo para as pessoas que eu gostava da época que não tinha luz, assim, mas era por isso, porque eu acho que a ilha era mais preservada, né? E o perfil das pessoas que vinham para a ilha era uma pessoa mais interessada em contato com a natureza. Não estava tão preocupado só com o conforto, né? Hoje em dia, eu queria que o turista, na hora que ele ligasse para fazer uma reserva, ele perguntasse sobre água, sobre esgoto, sobre, sei lá, conservação, né? Não se tem ar-condicionado, se tem... A gente tem todos os equipamentos ar-condicionado, TV por assinatura, tem internet, mas não é essa a proposta. Isso a gente agregou, mas o principal que a pessoa tem que tentar aproveitar na ilha é contato com a natureza, né? A maricultura, né, de uma maneira geral, a gente entrou há 9 anos, mais ou menos, né? Já era uma atividade que já existia, existe na região há 16 anos, né, ou 17. A gente entrou um pouco depois, mas eu me identifiquei muito com a maricultura, primeiro porque ela não é extrativista. Você começa a equilibrar as contas, né? A busca por alimento vai aumentar. Se você continuar extraindo da natureza, a gente vai acabar com várias espécies. Dizem que a gente hoje tira do mar 40% mais do que ele consegue repor. Então, a médio prazo, boa parte do que a gente tem de produção vai acabar. A maricultura não, ela propõe que você consiga produzir, planejar, gera emprego e renda para a população caiçara, que é uma das grandes sacadas da maricultura, e faz com que a gente consiga manter a população nativa com os seus costumes, com as suas culturas, né? Não tem esse choque, né? Não é uma pessoa que vem de fora e vem para cá para privatizar o espaço. Não, a gente está com a população nativa podendo se manter aqui. Eu acho que isso é o principal, né?
a gente tem uma das maiores fazendas da Bahia toda, da Bahia da Ilha Grande. A gente está colocando em média de 400 a 500 mil sementes, né, os filhotinhos por ano. Eu posso até mostrar a tabelinha para vocês da semente. Isso gera uma produção, aí você multiplica divide por 12, né, para saber a quantidade de dúzias, né? Mas a grande sacada da produção, né, da vieira, por exemplo, é porque é uma concha nativa, ela é um animal filtrante, a gente não se preocupa em alimentar eles, né, a carga orgânica não é tão grande. As fazendas marinhas estão sendo hoje utilizadas como bioindicadores de qualidade de água. As fazendas têm que ser monitoradas a cada 15 dias. Então faz uma análise da água, faz uma análise do molusco, para saber se aquela fazenda está dentro de uma área apropriada, se não tem indicador de coliforme, se não tem indicador de metais, se não tem indicação de qualquer tipo de contaminação, que é um animal que vai ser consumido. Então os órgãos ambientais estão utilizando esses dados para monitorar a qualidade de água. É um bioindicador, por ser filtrante, né? Então acho que essa é uma das coisas bacanas. Sem contar que tem um mercado muito bom, né? Hoje nossa produção quase toda vai para Rio e São Paulo. E a gente não dá conta de atender esse mercado, é um mercado que está crescendo. A valorização de produtos orgânicos, a valorização de produtos regionais, mídia espontânea, tudo isso ajudou muito as fazendas de vieira nos últimos 3, 4 anos. E o maior ganho que eu acho, né, é você conseguir manter o local na região, né? E a maricultura tem uma capilaridade assim, né, muito grande, né? Ela permeia o maricultor que trabalha diretamente, a família dele que trabalha com artesanato, os fabricantes de lanterna hoje são o pessoal da Pestalozzi, que é uma entidade que cuida de crianças excepcionais, o pessoal que trabalha com recuperação de drogados, também tem oficinas para montagem de gaiola. Então, os restaurantes, a gastronomia da região também tem aproveitado muito, né, essa fama da vieira, né, da Bahia da Ilha Grande. Então acho que a gente está num dos melhores momentos em termos de visibilidade, de produção e tudo mais. A criação de peixe na realidade começou assim. Foi um amigo meu que foi meu aluno de mergulho. Aí ele gostou tanto de mergulhar que acabou fazendo oceanografia. E quando ele foi para a faculdade, ele viu que lá eles trabalhavam com reprodução de peixe marinho, que é uma coisa nova no Brasil, né? Nós estamos, em relação ao Chile, a gente está 22 anos atrasado. Em relação ao Japão, a gente está 78 anos atrasado. Eles já trabalham com essa questão de produção de peixe marinho há muito tempo. E aí a gente começou com essa experiência, até a questão da escolha do peixe, do bijupirá, né? É um peixe nativo. O significado de bijupirá também é muito interessante, é um nome indígena, né? Biju é bom e pirá é peixe. A gente tem pouca pesquisa em nutrição, pesquisa em patologia, né? Em doenças. Os equipamentos ainda são caros. Então o que a gente tem aqui na realidade é uma unidade piloto, de treinamento. A ideia é depois propagar isso para os maricultores. Hoje a gente tem cerca de 5 maricultores que estão interessados em ingressar na piscicultura também. E a gente está tentando ver se o pessoal compra a ideia. A gente está apanhando um pouco, né? Então a ideia é a gente apanhar primeiro para depois passar a coisa um pouco mais simples, né? A primeira coisa que faz o ser humano evoluir é a dificuldade. Quando a gente está na zona de conforto, a gente não muda nada, nem para melhor nem para pior. Às vezes para pior, né? Então, você se adaptar a um lugar, não querer mudar ele, você tentar se harmonizar com ele, é uma coisa que requer um pouco de paciência, de tempo. Em relação a fazer coisas novas, né? O pessoal pensa, mas putz, você está trabalhando com turismo, trabalha com mergulho, ainda vai tentar entender, vai tentar trabalhar com maricultura? Coisas novas, né? Coisas diferentes, né? E se ele por trás dele tem ali uma ideia de sustentabilidade, sabe? Falar de sustentabilidade hoje em dia virou moda, né? Todo mundo quer ser ecológico, ambientalmente correto. Aí eu faço uma brincadeira quando eu recebo grupos de estudantes assim, bom gente, criticar um nativo, porque ele jogou um papel, porque ele, ele deixou o lixo na frente de casa, ele pescou um pouco mais. Realmente, tá errado, né? Mas assim, criticar ele é muito fácil. Eu quero saber se a pessoa que está na cidade, dentro do quarto, com o ar-condicionado ligado, assistindo o Discovery Channel, né? Falar que é ambientalista é muito fácil. Será que essa pessoa pelo menos separa o próprio lixo?
segrega lixo orgânico, de plástico, lata, alumínio. Porque criticar uma coisa de uma comunidade mais carente é muito fácil. Mas será que a gente na cidade está fazendo isso? Está se preocupando com a sustentabilidade dessa pessoa no lugar? Porque falar que a Ilha Grande tem que ser preservada, todo mundo concorda. Mas fazer com que a população que está ali há 3, 4 séculos se mantenha lá é muito mais importante do que pensar só na sustentabilidade da ilha. Até porque quando você perde a população local, você perde completamente a característica daquele lugar. A gente percebeu isso quando a gente tem um nativo, né, que a gente conheceu desde pequeno. Quando ele não consegue mais se manter na ilha, ele muda para o continente, a gente tem 2 problemas. A gente perdeu parte da nossa cultura, e aquela pessoa que mudou para o continente, ela vai morar numa qualidade de vida pior. E tem outra face, que é a entrada de uma pessoa diferente na comunidade, que não tem vínculo nenhum com aquela comunidade, e ele quer privatizar um pedacinho do paraíso para ele. Aí o que a gente percebe? Aqui na ilha a gente não costuma ter muro, né? As casas só tem a casa e o quintal é comum para todo mundo. A praia é o quintal de todo mundo. A primeira coisa que a gente vê quando um bacana compra uma casa é que ele quer murar. Se ele puder não deixar as pessoas passarem na frente da casa dele, ele tenta. Que é uma outra coisa que a gente tem tentado brigar. Então eu vejo isso como 2 problemas. Primeiro porque eu vou perder um vizinho que é tradicional, que tem um convívio, uma relação com o lugar, e a entrada de uma pessoa estranha que muitas vezes não tem nada a ver com aquele lugar. E ele não tenta se harmonizar com o lugar, ele quer mudar o lugar, ele quer murar, ele quer privatizar, ele quer excluir. Isso é muito ruim para o lugar. Então eu acho que a missão da maricultura, não é a minha missão, é a missão da maricultura, é gerar alimento de boa qualidade. A gente está debatendo muito sobre a questão de alimento, né, a necessidade de alimento, e gerar emprego e renda para o nativo. Eu acho que a maricultura é uma das atividades que tem realmente uma chance grande de perdurar por muitas décadas aí. Turismo, para mim, é uma atividade maravilhosa, mas tem que ser repensado. O turismo hoje, da maneira como ele está sendo conduzido, ele vai acabar com a Ilha Grande em menos de 20 anos. Então a gente rediscute a maneira que o turismo, que a ilha vai ser explorada, ou acabou. Porque a gente está com um excesso de exploração. E na realidade o ideal é que a gente tivesse um controle maior sobre isso. Acho que basicamente é isso. Não sei se Fechado, é isso aí. Tá bom?